pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para você que gosta de esporte e de movimento. Um programa leve, descontraído e com muito conhecimento para ser compartilhado. E por isso eu chamo ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Olá, Marcelinho. Olá, Renata. Um grande prazer estar aqui hoje, porque a gente vai conversar com uma pessoa que é uma grande referência para mim, tenho certeza que para vocês também. Vai ser um programa inspirador. Fazendo parte também da nossa bancada virtual, ela, diretamente do Rio de Janeiro, professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda! Olá, meus parceiros Marcelinho e Claudinha. Realmente, a nossa convidada de hoje ela é inspiradora e ela também é muito importante na minha vida e acho que na vida de muita gente da nossa audiência aqui que está nos assistindo. Será um programa maravilhoso. Com certeza, com certeza. E já vamos apresentá-la. Hoje a gente tem o prazer de receber a psicomotricista Cacilda Velasco. Seja muito bem-vinda, Cacilda. Muito obrigada. Eu estou me sentindo muito honrada de poder participar desse momento especial com vocês e parabenizá-los pela criação disso. Acho que, além de muito necessário, é bem-vindo nesse momento especial de pandemia que nós estamos, abordar sobre o movimento e a criança. Tudo o que nós precisamos nesse momento. Obrigado pelo convite. Obrigado você, Cacilda. Obrigado você estar aí liberando um tempo da sua agenda para estar aqui dividindo, compartilhando conhecimento aí com a nossa audiência. E já aproveitando, já vamos começar lá desde o início, do princípio, do começo. Vamos perguntar para você o que é psicomotricidade e qual a relação dela com o movimento. Bem, a psicomotricidade é uma ciência que nasceu na França há mais de 100 anos, e como ciência, eu acho que ela precisa ser reconhecida, a sua importância e o que nós poderíamos defini-la e relacioná-la com o movimento humano é que ela tem um tripé de base fundamental que elabora-se baseado no querer, poder e saber fazer, entre o corpo, a mente e as emoções. E ela se relaciona com o movimento humano na medida em que há uma relação do meu corpo, da minha relação com o mundo exterior e com o meu mundo interior. Eu costumo sempre dizer que a psicomotricidade é uma ciência do equilíbrio humano, do equilíbrio não só na minha relação com o outra pessoa, mas sim com o outro objeto e com o mundo que me cerca. E a minha relação com os meus fantasmas, com os meus medos, com os meus sentimentos, e ela traz para mim uma necessidade muito grande de me conhecer melhor. E me conhecendo melhor, através do movimento, eu vou me interagindo muito melhor no meu ambiente. Então, resumidamente, para mim, é a ciência do equilíbrio humano. Renata, qual a contribuição da psicomotricidade para o professor? Ela é uma contribuição importantíssima, porque ela amplia esse olhar do professor sobre o sujeito, que no caso aqui do nosso programa é a criança. Eu gosto de comparar essa psicomotricidade, esse olhar, didaticamente, como se fosse uma cebola, que ela tem camadas. A primeira camada é uma camada mais funcional, onde você consegue mensurar e observar o movimento dessa criança, as expressões dessa criança, e consegue ter uma coisa mais palpável. Quando você vai descascando, você vai percebendo que isso só não basta dentro do olhar da psicomotricidade. Você tem que ver como essa criança decodifica isso, e como ela percebe, como ela sente, nas sensações e percepções através dessa exploração pelo movimento com o mundo que a cerca, externo e interno. E aí tem o núcleo dessa cebola, que é aquela camada mais durinha, que é bem profunda. Ali você coloca a psique, as questões emocionais, afetivas e psicológicas. Elas estão interligadas. Não é que uma camada seja mais importante que a outra. É apenas você tem um olhar psicomotor, você tem a capacidade de acessar o indivíduo, acessar essa criança nessas três camadas. E olha, eu não estou falando aqui só professor de educação física, não. Você que está me assistindo, que é da sala de aula, que é uma professora de arte, de português, uma professora de educação infantil, a psicomotricidade ela vai colaborar
com essa acessibilidade ao outro, à criança. E ela contribui, enquanto ciência, para esse nosso trabalho, para essa nossa missão. Sensacional. Claudia, qual a importância da psicomotricidade nas aulas de educação física? Gente, para responder essa pergunta, na verdade, eu vou tomar a liberdade aqui de dar um depoimento pessoal. Eu não sou psicomotricista, mas o que eu observava muitas vezes nas minhas aulas e nas aulas de professores que eu observava ou que eventualmente eu precisava avaliar como gestora, era muita dificuldade para acessar algumas crianças, e crianças que a gente observava que eram extremamente capazes, mas que aquilo não rendia, a gente não tinha acesso, a gente não encontrava alternativas para fazer aquela criança aprender. E foi quando eu entrei em contato com psicomotricistas maravilhosos que compunham a minha equipe, que eu comecei a encontrar essas respostas. Qual era a melhor forma de abordar? Eu aprendi, na verdade, a fazer uma leitura do corpo daquelas crianças. Então, a partir de então, eu me aproximei muito dessas pessoas com essas formações, comecei a ler muitas leituras de diversos psicomotricistas maravilhosos, li muito Jean Lebouche, li muito Vitor da Fonseca, Bernard Couturier, André Lapierre. Nossa, agora não vou lembrar tudo que eu li. Acho que a Cacilda a Cacilda Velasco, a Rê talvez, né, traga aí outras grandes referências, mas enfim, a partir dessas leituras e dessa minha busca e dessa minha aproximação com esses psicomotricistas, eu me encantei pela psicomotricidade e eu pude verificar nas minhas aulas a diferença que aquilo fez. Quando a Cacilda traz, né, a Renata traz essa analogia com a cebola e a Cacilda traz essa fala sobre o tripé, né? Então, a criança querer fazer, saber fazer e, de fato, poder fazer, isso faz toda a diferença, porque não basta fazer, é necessário que ela saiba, e para que ela saiba, eu preciso entender o que exatamente aquela criança conhece naquele momento da vida dela para fazer a intervenção correta. Porque às vezes a informação não chegou, aquele corpo é capaz de realizar, mas a minha informação verbal foi insuficiente para aquilo. E ela precisa querer fazer, e o corpo dela grita quando ela quer fazer e grita quando ela não quer fazer. E muitas vezes a gente insiste com uma criança e por falta de recursos, por não conhecer os recursos da psicomotricidade, a gente fica insistindo, batendo sempre na mesma tecla, e o resultado é o não aprender. Porque eu preciso intervir naquele corpo da forma correta, primeiro fazer a leitura do não, né? A criança, muitas vezes, ela não verbaliza o não, mas o corpo dela grita, ela está me dizendo que aquilo é um não. E se a gente não tem essa base, a gente não consegue enxergar isso, e a gente insiste nos velhos métodos. Então, foi muito fundamental, foi muito revelador na minha prática, quando eu entrei em contato com esses autores e com esses professores maravilhosos. Fantástico, fantástico. Muito bom, pessoal. Estamos aqui no programa Crianças em Movimento, seu programa semanal na web. Toda segunda-feira, um novo episódio. Você procure lá as redes sociais do Movimento Menin, da professora Renata Rodrigues e do Cuca Beta para acompanhar os episódios semanais, turma. Cacilda, por que a psicomotricidade está tanto em evidência atualmente? E por que ela tem uma gama de atuação tão ampla, né? Desde a infância até o envelhecimento? Bom, eu agradeço que ela esteja em evidência, porque, na verdade, a gente conhece ela há tantos anos, eu, pessoalmente, há quase 40 anos, e ela sempre tentando entrar de uma maneira meio, vamos dizer assim, pela porta dos fundos, em todas as áreas, e há 2 anos a gente foi reconhecido como profissão, regulamentado, né, como postura profissional diante do mercado educacional, mercado da saúde, mercado do esporte. E eu acredito que a valorização dela se dá pela importância que ela tem. Uma ciência que é uma neurociência, que está trabalhando junto com demais ciências e que colabora no saber, como a própria Cláudia comentou, de ajudar as demais ciências no bem-estar humano, na qualidade de vida do ser humano. Então, eu acredito que estar em voga hoje, ou estar em pauta hoje, se dá pela importância que ela realmente tem
na nossa vida, na parte de aprendizagem, na parte de saúde, principalmente na área do conhecimento mais profundo da nossa maneira de ser. Nós estamos vivendo um mundo onde nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ser o melhor possível, nós queremos ser seres produtivos, nós queremos ter destaque naquilo que escolhemos fazer, que escolhemos como produção, e o que acontece é que muitas vezes nós sacrificamos algumas coisas e fazemos de maneiras erradas. E eu acredito que a psicomotricidade ela vai pelo viés do prazer, e ela sempre reconhece muito esse viés do prazer. Ela não vai pelo sacrifício, ela vai pelo caminho mais prazeroso. E esse caminho mais prazeroso, muitas vezes, é um pouco confundido, né? E não precisa ser confundido. Ela mostra para nós que é possível, sim, se atingir o objetivo da realização motora, da realização psicomotora, sem queimar etapas, sem destruir princípios. Então, eu vejo que a importância que hoje é dada a ela, graças a Deus, é porque ela é ciência. Ela não é uma metodologia. Ela não é algo, ela não é uma receitinha de bolo, ela não é uma maneira simplesmente de uma conduta de determinado profissional, ela não é uma moda, não, ela é uma ciência que tem princípios, que tem técnicas, que tem maneiras de intervir, que tem clássicos escritos, que tem bibliografia muito importante para ser estudada, e como ciência, hoje, ela está sendo melhor praticada. Mas, Marcelo, eu te falo uma coisa, ao mesmo tempo que ela está sendo valorizada, ela também está sendo confundida. E isso me preocupa bastante. E aí você poderia me perguntar onde ela está sendo confundida. Eu acho que ela está sendo confundida em vários momentos. Ela está sendo confundida com a recreação, ela está sendo confundida em processos de reeducação, ela está sendo confundida como áreas que ela atua em parceria e não sozinha. A psicomotricidade, ela caminha junto, ela não se apropria de nada, ela não se apropria do saber do outro, ela caminha junto com o saber do outro. E nestas parcerias ela se faz melhor. Então, me preocupa um pouco, porque se você pegar hoje na internet, tudo virou psicomotricidade. E esse tudo não é psicomotricidade. Nós temos que fazer uma peneira, nós temos que fazer uma seleção do que realmente é psicomotricidade. Olha, geralmente eu chego aqui no programa, eu chego com uma folha. Hoje eu cheguei com duas, tá? Hoje eu estou com duas, porque é muita informação, Cacilda, muita informação. Cabeça aqui está explodindo. Ah, Renata, demorou hoje para falar isso, né? Está explodindo minha cabeça aqui já. Cacilda, eu vou fazer uma pergunta. Imagina, daqui 10 anos, você está assistindo esse programa, né? Você acredita que você vai dar uma risada e você vai falar, não, mas daqui 10 anos, Marcelo, hoje está muito mais sendo procurada a psicomotricidade do que quando eu falei com você há 10 anos atrás. Você traz duas vertentes que me chamam muita atenção. Além de ser uma ciência, tá? É uma ciência nova, vamos colocar assim, como profissão, né? Só 2 anos. Então, a gente está... Talvez as pessoas estejam confundindo tanto, porque tem que ainda aprender, quebrar muito paradigma, né? E tem muito desafio pela frente ainda, nem conselho nós temos ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Só que você tem duas coisas que me chamam a atenção. O bem-estar humano, que a gente vê crescendo, né? A indústria do bem-estar, ela, como um todo, vem crescendo cada vez mais, e qualidade de vida, que a gente vê projeções de vida. Antigamente, a gente praticamente nascia para 4 fases da vida, né? Era o nascimento, era a escola, era o trabalho e a aposentadoria. Hoje, isso já se perdeu, né? Você imagina tem o pós-aposentadoria, né? Tem o pós-aposentadoria. Você imagina que daqui 10 anos a gente vai estar com a psicomotricidade explodindo mais ainda, Cacilda? Ai, olha, eu não vou viver para ver, mas eu tenho esperança... Não vou, mas eu tenho esperança que no Brasil, e o Brasil vai se destacar no mundo, porque nós somos muito bons em psicomotricidade.
E aqui no Brasil tem muita coisa para explodir em psicomotricidade. Eu te falo o seguinte, a psicomotricidade nasceu na França e hoje ela tem alguns polos pelo mundo, não são muitos. Nós temos muito na América e alguns na Europa, não são muitos. Nós podemos dizer uns 20 polos. Mas o Brasil é o mais forte de todos. Por quê? Nós somos muito criativos. Nós não temos dinheiro, nós não temos tecnologia, mas nós temos um poder de criação fantástico. Os nossos psicomotricistas são muito poderosos. Nós, através da ciência, somos capazes de intervenções fantásticas. Nós não precisamos de muita tecnologia para poder trabalhar a psicomotricidade. Porque psicomotricidade não precisa de muito material, só precisa do corpo. Só precisa do corpo. Esse corpo é possível se fazer milhões de intervenções. Então, o que acontece? Eu acho que o Brasil vai eclodir em psicomotricidade. É a minha visão futura em psicomotricidade. Em especial, a América Latina. A América Latina está muito poderosa em psicomotricidade, e em todas as faixas etárias, e em todas as áreas, na área da educação, na área da terapia e na área do esporte. A Renatinha está aqui, pode me confirmar comigo isso. Graças a Deus, no Brasil, ela está entrando no esporte e é o país onde mais entra no esporte no mundo. É no Brasil que a psicomotricidade mais entra. Então, eu tenho muita esperança que no Brasil a psicomotricidade vai se destacar muito. Daqui 10 anos, o Brasil vai ser referência mundial em psicomotricidade. É a minha expectativa, mas eu acho que eu não vou ver. Mas eu falava assim, sabe, Marcelo? Eu não vou ver a profissão reconhecida. Tanto é que quando eu comecei, há 38 anos atrás, eu nem tinha logo. A minha formação é de fora do país, eu não tinha logo. Quando a profissão foi reconhecida agora em 2019, eu falei, não, eu vou fazer o meu logo. Eu vivi para isso. Nossa, que felicidade! Meu loguinho lá é psicomotricista, a maior honra do mundo, né? Então, eu não sei, de repente pode ser que eu chegue até lá, não sei, mas eu tenho muito orgulho, olha, desta menina aí, da Renatinha, da Cláudia e de muita gente linda que passou pela minha vida e que eu vejo hoje se destacando em psicomotricidade. São meninos e meninas poderosas que estudaram e que fazem ciência. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito preocupada que existe uma bandinha tocando errado. E essa luta precisa ser muito forte para que a ciência seja mais poderosa e que a gente não banalize a ciência. Isso é muito importante. Sem dúvida, ainda mais em 2021, a ciência, né? Cada vez mais tem que ser valorizada, principalmente no nosso país. Renata, qual a relação da psicomotricidade com o lúdico? Uma relação... Olha, depois, quando eu escuto a Cacilda falar, eu tenho vontade de ficar ouvindo o tempo todo, né? Não só ouvindo. Mas, assim, a relação com o lúdico é importante que a gente entenda que é de parceria. O lúdico, ele faz parte como um dos pilares de uma ação psicomotora. Mas ele não define a psicomotricidade, gente. Eu posso trabalhar com a psicomotricidade e ter uma intervenção que não seja tão lúdica. E isso deixa de ser psicomotricidade. E eu posso trabalhar com lúdico e não ter nada de psicomotricidade. E é o que a Cacilda está colocando aqui. Então, qual é a relação? É uma relação de grande potência. Quando junta a ciência da psicomotricidade com a ferramenta do lúdico, nossa, que experiência maravilhosa que é. Mas é importante que esse alerta que a Cacilda deu, eu vou pegar esse gancho dela, seja feito aqui quando se fala de lúdico. Não é porque eu fiz uma atividade lúdica que eu posso nomeá-la de psicomotricidade. Exato. Não estamos diminuindo o lúdico. O lúdico tem seu lugar, o lúdico tem seus estudos, o lúdico tem a sua importância, tanto que a gente trouxe um convidado no programa, né, há uns programas atrás, que fala sobre isso.
Então, ele tem toda uma questão poderosa, antropológica, filosófica, mas, quando se relaciona com a psicomotricidade, ele vai lá de mãozinha dada como um pilar que sustenta essa intervenção psicomotora. Mas a gente não pode fazer uma justificativa do lúdico pela psicomotricidade. Isso é um equívoco. E que eu ainda vou acreditar, eu sou otimista, que é um equívoco que vem de uma ingenuidade, de um ignorar porque não conhece. Porque quando você se conhece e sabe a diferença entre o que é lúdico e como ele se incorpora e dá a mão na psicomotricidade como outros pilares dão, a gente nunca mais repete esse equívoco. Agora, quando a gente não conhece, pode ser que haja realmente essa ingenuidade de dizer assim, nossa, eu estou fazendo uma atividade psicomotora na minha escola, eu estou fazendo uma atividade psicomotora na natação, no vôlei, e não é, ela é apenas lúdica. E que é importante também, mas ela se define como lúdica. Ponto. Perfeito, Renata. Fantástico. Acho que esse é o papel. Esse é um dos papéis nossos aqui dentro do programa, de trazer informação, né? E que a gente possa quebrar paradigmas, né? Trabalhar melhor essa ingenuidade. E vai ser isso ao longo do nosso caminho. O próximo programa da outra semana, também nós vamos abordar temas aí que são bem fortes aí, né? Tem o que eu chamo de tribalismo do conhecimento aí, que a gente tem vivido um pouquinho. Cláudia, qual a importância da psicomotricidade na iniciação esportiva, ainda mais depois que eu adorei essa declaração da Cacilda, que a gente é o país que mais utiliza a psicomotricidade no esporte? Esporte. Então, gente, quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em resultado, né? Todo atleta, todo esportista, a busca dele é por resultado. O bacana de integrar a psicomotricidade a essa prática é que o caminho ele vai ser menos árduo, porque o prazer ele é inerente às intervenções psicomotoras, e não só isso. Quando está aqui na fala de duas psicomotricistas maravilhosas, né? Que a psicomotricidade ela busca o equilíbrio, não existe resultado sem equilíbrio. Você pode até atingir alguma coisa, mas aquilo não se sustenta. Você precisa de um corpo equilibrado, de uma psique equilibrada para você sustentar aquele resultado. Então, ela é fundamental. É fundamental que haja pessoas com conhecimento a respeito de psicomotricidade trabalhando nessas instituições esportivas. Vai fazer muita diferença. Não à toa que a Cacilda trouxe esse dado para a gente, né? Que isso já está, ainda bem, né? Isso já está entrando em vigor aqui no Brasil. Que bom que assim seja. E que assim seja, enfim, em qualquer lugar do mundo. Sim, inclusive, tenho até alguns nomes e alguns clubes que já têm psicomotricista em times de futebol, em times de polo, em times de natação, e isso nos honra, isso nos coloca em destaque, porque enquanto na França a psicomotricidade tem todo o teu respaldo dentro da medicina, lá muito mais a prática da psicomotricidade é na área da saúde, no Brasil era muito mais na área da educação. E a gente agora está tendo um destaque muito grande na área do esporte. Então, veja, nós temos tudo para caminhar por aí. Porque o educador físico, se nós fizermos uma pesquisa, é que nós não temos mão de obra para isso, mas se nós tivermos mão de obra para fazer uma pesquisa no Brasil, qual é o maior número de graduados que fazem pós-graduação em psicomotricidade, nós vamos encontrar que é o educador físico. Fantástico, fantástico. E olha, gente, você que é estudante, que está assistindo o programa, a Cacilda está dando muitos insights para o futuro seu aqui na profissão. Pega esse programa, separa, ouve com muito carinho, porque o que a Cacilda está falando hoje são muitos insights, informações para agora, mas principalmente insights para o futuro, para você que vai ser psicomotricista aí no futuro. Só queria apontar uma coisa, né? Já que a Cacilda está falando dessa questão dos cursos de pós-graduação, ela, na verdade, na instituição que ela coordena, ela oferece cursos de pós-graduação em psicomotricidade que são fantásticos, maravilhosos. Eu acho que em algum momento, mas em algum momento você vai falar sobre isso.
quando ela traz esses dados a respeito de grande parte dos alunos são professores de educação física, ela fala isso porque ela tem um curso incrível aqui, Eu estou dentro dessa área já há mais de 20 anos. Eu trabalho com pós-graduação já há mais de 20 anos. Tenho mais de 20 e poucas turmas formadas. Dentro da minha realidade, isso é uma realidade. É o educador físico, sem dúvida nenhuma. Mas a realidade no Brasil, se houver uma pesquisa, é educador físico. E eu afirmo, da minha experiência, Marcelo, que se eu tivesse hoje que escolher qual é o profissional graduado com maior potencialidade para trabalhar em psicomotricidade, para mim, é o educador físico. Não que os demais profissionais não tenham potencialidade para isso, porque trabalhar com o corpo é algo que já dentro da própria psicomotricidade nos necessita uma formação pessoal. Então, veja, o psicólogo tem toda uma conduta de trabalhar o corpo, o fisioterapeuta, outra conduta, o fonoaudiólogo, outra conduta, o terapeuta ocupacional, outra conduta. O educador físico, ele é mais despojado para trabalhar esse corpo. E esse corpo é onde eu moro, é onde esse sujeito mora. E a psicomotricidade trabalha esse corpo desse sujeito, essa unicidade. Então, eu sempre disse isso, eu acho que a psicomotricidade é para todos, para todas as formações, mas eu considero o educador físico o mais paramentado para se envolver com pós-graduação em psicomotricidade. E eu afirmo isso assim, de experiência própria, de lidar com pós-graduação há muitos anos. E tenho a honra de dizer isso. Eu tenho colocado no mercado educadores físicos com pós-graduação que se tornaram excelentes psicomotricistas. Eu assino embaixo do trabalho deles. Cacilda, só me resta agora, em vez de fazer mais uma pergunta, vou fazer duas para você. Não vai ter outra condição. Depois que você falou tudo isso, eu acho que está todo mundo no hype aí, maior do que é para assistir Falcão e o Soldado Invernal aí, para saber o que aconteceu. Me conta uma coisa, como é que a pessoa pode ingressar na profissão de psicomotricista? Foi interessante. Foi interessante você perguntar isso. Depois você me faz a outra pergunta. Sabe por quê? Depois eu te faço a outra. Vamos lá. Com o reconhecimento da profissão, nós só temos uma entidade no Brasil atualmente que está nos representando, que é a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Foi criado uma comissão acadêmica para montar o curso de graduação em psicomotricidade. Porque, assim, a partir do momento que o CBO, que é o nosso Código Brasileiro de Ocupações, cria a profissão psicomotricista, você tem que ter uma graduação, né? Aonde você aprende a ser psicomotricista? Tem que ter uma faculdade de psicomotricidade. Então, a Associação Brasileira criou uma comissão, eu, inclusive, participava, mas por uma questão muito pessoal, eu saí, mas essa comissão está trabalhando muito na criação do currículo básico para haver isso, a graduação. Havendo a graduação, está institucionalizado a formação do psicomotricista. É a graduação em psicomotricidade. Até que isso não ocorra, Marcelo, a lei que nos regulamentou diz que qualquer graduado na área da saúde, da educação ou do esporte que fizer uma pós-graduação em psicomotricidade pode exercer essa tarefa. Então, a pós-graduação em psicomotricidade, segundo o MEC, com a carga mínima de 360 horas, tem essa autonomia. O nosso curso, ele tem 560 horas. É um curso extremamente completo, onde a gente dá a formação para educação, clínica e esporte. A nossa formação, ela tem esse tripé maior, um elenco maior de formação. Mas a maioria dos cursos de pós-graduação, eles precisam ter mais de 360 horas. Isso nos qualifica para trabalhar como especialistas em psicomotricidade. Então, aí, galera,
Tá bem claro aí o caminho que a Cacilda acaba de descrever para a gente aí. E a outra pergunta que você ia me fazer, meu A querido? outra é que assim, o fator, apesar da gente falar de criança, falar de movimento, mas para mim, acho que para essa bancada toda, a gente fica com muito olhar na terceira idade também, né? E Ah, sim. A aproveitar que você está psicomotricidade não aqui é hoje coisa de conosco, criança. Não é coisa de criança, é coisa de adulto, de adolescente e de idoso, sem dúvida nenhuma. e como é que um psicomotricista trabalha junto à terceira idade, Cacilda? Nossa, olha, que legal que você abordou isso, porque atualmente tem sido o meu métier, o meu desafio. A gente acabou de criar um curso de gerontopsicomotricidade, que é para trabalhar somente com idoso, porque o idoso hoje, ele, como nós estávamos comentando, com a qualidade de vida estendida, a pós-aposentadoria, nós estamos vivendo mais tempo. O que nós estamos precisando agora é que esse mais tempo que nós estamos vivendo seja com qualidade. Porque esse processo de envelhecimento vai acontecer para todo mundo, não veio só para mim, vai para a Renata, vai para a Cláudia, vai para você, vai para todo mundo. Só não vai para quem morre antes. Então, o que acontece? Precisa ter qualidade nisso. E para ter qualidade, precisa de bons profissionais que façam boas intervenções, de bons programas, de políticas públicas para isso. E para que isso aconteça, a psicomotricidade tem muito a colaborar. Muito, porque trabalhar com terceira idade não é coisa só de cuidador. Cuidador é muito bom, ele cuida da casa, da comida, dá remédio, deixa tudo limpinho, deixa em ordem. Mas o cuidador também precisa de cuidados. O cuidador também precisa ser atendido. E o cuidador também precisa de programas especiais. Então, a gente está tentando formar psicomotricistas que trabalhem com idosos também. Renata, na sua opinião, precisamos oportunizar mais interação das crianças com os idosos? Como esses dois grupos eles podem colaborar entre si para uma intervenção psicomotora? Nossa, são dois grupos que contribuem muito entre si. Imagina a experiência que um idoso tem para passar para uma criança, os ensinamentos que ele tem, a experiência de vida que ele tem, a paciência que ele tem, para poder dialogar com essa criança. E essa criança que começa a caminhada na sua vida, como ela tem de energia, como ela tem de descobertas de exploração, para partilhar com esse idoso. Essa integração, a Cacilda acho que pode até colaborar na minha fala aí, é uma integração muito frutífera, Sim. Porque ambos estão nos extremos da nossa jornada da vida, mas extremos que são semelhantes. Semelhantes. Enquanto um está de um monte de conquistas, o outro está perdendo essas conquistas, mas perdendo com qualidade, mas com sabedoria. Então, eles juntos, é só a gente poder fazer uma analogia com a relação dos avós e os netos. Sim. Que relação maravilhosa! Eu tive o privilégio de conviver com os meus avós. E isso foi fundamental no meu desenvolvimento, não só a nível, mas a nível afetivo, cognitivo. Quanto que eu aprendi com os meus avós, que ficou para mim o exemplo deles. E a gente pode também aprender com os orientais, que Sim. têm uma grande reverência ao idoso, não como algo ultrapassado, e sim como sabedoria. Então, eu acredito que nós temos ainda alguns lugares, ainda são poucos, mas temos já no nosso país lugares que fazem essa relação de integração entre as crianças e os idosos. Isso tinha que ser multiplicado nas escolas, nas casas de repouso e na vida. A convivência é saudável. É fundamental. E ela tendo esse olhar psicomotor, ela se torna respaldada cientificamente. Aquilo que a gente sabe, né? Porque vai passando de um para o outro, né? Como cultural, que é importante essa convivência. Quando você tem esse olhar psicomotor, tem um respaldo científico de que isso não só é bom, como é necessário. Sem dúvida. Concordo plenamente com você, Marcelo. Se você me permite, a relação do idoso com a criança, ela é histórica, ela é ancestral e ela é extremamente didática. Por quê?
A criança, na medida da conquista da vida, né, que ela vai precisar conquistar, ela vai aprender com o idoso e tem algo de valor moral que só o idoso pode passar. E é muito importante isso. Quem ensinou a gente a usar as colheres, a usar os talheres, né? E é aquele que vai ensinar a usar o celular. Então, a criança está ensinando o idoso a usar o celular e o idoso a ensinar a ele usar os talheres, ao mesmo tempo que quem é o melhor contador de histórias para essa criança, através dos álbuns de família. Então, através daquele álbum de família, não há história mais linda a contar do que a própria história da criança. Então, isso é de fundamental importância e isso gera vínculo, gera respeito, gera sabedoria e gera valor humano. Há muito pouco tempo atrás, eu vi um vídeo na internet onde os netos não sabiam como que os avós tinham se conhecido, tinham se casado, não sabiam da história dos próprios avós. E isso é muito triste na geração do Ocidente, porque o Oriente sabe tudo dos avós, sabe de tudo que o avô fez na vida, e nós não temos essa reverência, né? O Ocidente não tem essa reverência que o Oriente tem. E para a psicomotricidade, e a gente chama isso de retrogênese, é como que, e a Claudinha fala muito bem disso nas aulas dela, a evolução e a involução. Então, você tem um desenvolvimento e um desdesenvolvimento. Então, na escala evolutiva humana, é uma escala importantíssima, e a gente pega as duas pontas dessa escala e junta. É maravilhoso, é maravilhoso. Queria poder ter a oportunidade de ser criança novamente e ter a oportunidade de conviver com os meus avós nessa sintonia de aprendizagem. É a melhor das aprendizagens, é a verdadeira aprendizagem afetiva. Então, eu acredito que há uma importância muito grande nisso. Tem uma frase da Cacilda, que acho que ela nem sabe que eu já anotei essa frase. Ela falou assim, a gente precisa orientalizar o Ocidente. Essa frase da Cacilda cai muito bem nessa relação da criança com o idoso e para outras coisas também na nossa vida. Sem dúvida, minha vida inteira eu estudei muito sobre as técnicas orientais, até porque eu queria complementar um pouco da minha psicomotricidade. Tive 15 dias no Japão, são 15 dias que eu jamais vou esquecer na minha vida. E acho que nós temos muito a aprender com os orientais, porque nós somos muito individualistas. Nós não temos espírito coletivo algum. E a gente tem muito para aprender com eles. Estão falando, eu estou me lembrando que há 4 anos atrás, durante 3 anos, né, 2016 a 2019, eu trabalhei numa parceria com uma escola totalmente ela japonesa. E foi assim um aprendizado para mim, enquanto líder, lá fazendo a parceria, enfim, representando a instituição, mas isso envolveu toda a empresa, que nós aprendemos muito, inclusive os professores dentro da água com aquelas crianças. Então, isso que você falou, realmente veio aqui um flashback na minha cabeça, eu tive que compartilhar isso com vocês, viu, meninas? Claudinha, depois de tudo que nós ouvimos, você não acha que a gente precisa ter mais psicomotricistas aí nas instituições esportivas trabalhando, Claudinha? Eu acho. Eu acho com certeza. Eu gosto muito, eu sou muito favorável à diversidade numa equipe. Então, eu acho que o grande segredo de sucesso de uma equipe é quando a gente tem talentos e formações complementares. Essa experiência que eu trouxe para vocês, que a partir de colegas psicomotricistas, eu melhorei a minha prática e eu entrei em contato com a psicomotricidade. Hoje, eu tenho colegas muito conectados com a neurociência, e aí eu vou acrescentando isso à minha prática. Então, eu acho que a gente precisa sempre buscar pessoas com talentos e com formações complementares, como gestores
E enquanto funcionários também, né? Ou empreendedores, enfim, quem são os nossos grandes parceiros? Porque se a pessoa tem talentos e formações muito similares às minhas, eu cresço muito pouco, né? Sim. Então, esse programa aqui, acho que é um exemplo disso, né? A gente se conhecia há muitos anos e a gente resolveu se unir para formar um programa, mas nós três, a gente também entendeu que a gente era insuficiente para muitos assuntos e que a gente sempre ia buscar convidados muito especiais que trouxessem isso. E como a gente aprende a cada programa, né? Como isso está acrescentando muito na nossa formação. Então, eu acho que sim, o psicomotricista é fundamental nessas equipes, mas outras pessoas com outras especializações também são. Não, com certeza. Sensacional. Não, eu vou salvar esse minuto número 40 aqui do nosso programa, mostrar para minha mãe. Gente, viramos case no 7º programa. É sensacional você, Claudinha. Sensacional, eu te amo, viu, Claudinha? Ó, coraçãozinho para você. Sensacional, viu? Mas é isso, gente. Talentos e informações complementares. Olha, você que está com o seu negócio, está sofrendo nesses 2 anos, você está tendo que se reinventar. Olha essa dica, talentos e formações complementares na sua equipe, no seu negócio aí, e por que não o psicomotricista, que hoje nós estamos falando tanto dele aí. Cacilda, antes da gente começar nosso último bloco aqui, me fala uma coisa, uma curiosidade, que eu sou louco por dias. Geralmente eu chego no trabalho e falo, hoje é o dia de tal. Tem o dia do psicomotricista já ou não? Tem, já. Dia 19 de abril. Dia 19 de abril, dia do psicomotricista, galera. No Brasil, nós comemoramos dia 19 de abril, que foi o dia em que foi fundada a Sociedade Internacional de Terapia Psicomotora pela Beatriz Saboia, uma psicomotricista, graças a Deus viva ainda, mas a primeira psicomotricista brasileira, e essa sociedade se transformou no que é hoje a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Então, se institucionalizou de que dia 19 de abril é o dia do psicomotricista brasileiro. Então, já nós estamos nos comemorando aí o nosso dia. Muito bom. Bom, fica aqui Na verdade, já foi, porque a gente grava o programa antes, gente. Então, passou. Já passou. 19... Já foi agora, acabou de ser. Não faz mal. Todo dia é o nosso dia, igual mãe, né? Igual dia de pai também. Todo dia é o nosso dia. Mas é verdade, sabe, Marcelo? Eu acho que o psicomotricista, ele não é uma profissão. Quando você começa a estudar psicomotricidade, ele se torna uma filosofia de vida. A gente muda de pessoa, a gente muda de olhar, a gente se torna uma pessoa muito mais diferente, melhor, crítica, sim, com um olhar mais crítico, sem dúvida, mas a gente muda, não é, Renata? E como? Eu acho que não é só uma profissão. A psicomotricidade influencia muito na nossa maneira de viver. E o que a Cláudia comentou a respeito da diversidade, eu endosso embaixo. Eu acho que é na diversidade que nós nos transformamos e somos melhores. Quanto mais você encontrar pessoas que diverjam de você, melhor. As que concordam com você te acrescentam um pouco. Sensacional. Gente, vou desafiar vocês agora, porque nós chegamos naquela parte do nosso quadro, uma pergunta, uma resposta em 60 segundos, só 60 segundos. Então, vamos começar com a nossa convidada Cacilda, para você completar a frase. Psicomotricidade é? Movimento. Sensacional. Olha, vai bater recorde na resposta também. Muito bom. Claudinha, você, psicomotricidade é? Eu vou para o lado do respeito, porque a partir da psicomotricidade, a minha prática se transformou e eu passei a respeitar mais aqueles corpos com os quais eu trabalhava. Fantástico. Renata, para você, psicomotricidade é? É transformar-se. Porque a gente só pode atuar no outro se a gente também se transforma. E posso aproveitar rapidinho antes de estourar o tempo? Psicomotricidade não se define também em circuito motor, tá, gente? É tudo que ela não é, só. Sensacional, sensacional. Bom,
vou fazer o papel do chato novamente. Chegamos ao final do nosso programa. Teria muita história, Cacilda, você já está convidada a voltar. Tá? Mas eu não posso acrescentar, porque aí eu vou chamar para destaque a própria Renata aqui, que psicomotricidade também se atua em água. A gente não falou isso especificamente, né? E que a Renata, com muito orgulho, é uma docente do nosso curso de psicomotricidade aquática. Então, é assim, a Cláudia trabalha conosco no curso de pós-graduação em psicomotricidade e a Renata trabalha conosco no curso de psicomotricidade aquática, aonde nós fazemos uma formação especificamente de extensão em psicomotricidade aquática, só para educadores físicos e fisioterapeutas. Então, psicomotricidade também é água. Fantástico, fantástico. Talvez seja o nosso segundo programa com você, Cacilda. Talvez. Eu ia falar sobre isso. Ela tem que voltar para a gente fazer um programa só de psicomotricidade aquática, porque não cabe nesse. Não cabe. Que a gente Essa mulher, ela é tanta coisa dentro dela. Ela é multifacetada. Que não dá. Um programa só não cabe. Ela tem que voltar. Já fica o convite aqui. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Foi um prazer imenso, imenso falar com vocês. Parabéns pelo movimento e parabéns pelo ser humano que cada um é, tá? Muita proteção para vocês todos. Muito obrigado, Cacilda, também. A gente só deseja o melhor para você, que você possa continuar durante anos ainda compartilhando todo o seu conhecimento com a gente e voltando aqui no Criança em Movimento em breve para a gente falar da psicomotricidade aquática. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Gente, eu queria agradecer a Cacilda. O pessoal que está aqui assistindo, a gente não tem ideia dos bastidores. Hoje foi um dia que só deu confusão aqui nessa gravação. A gente teve que repetir porque eu não estava gravando. A gente faz isso aqui numa sala de Zoom. Eu entrei na sala errada. Enfim, obrigada por quem você é, pela referência que você é maravilhosa e por toda a sua paciência num dia típico de gravação desse programa. Ainda bem que era você, para entender o que estava acontecendo. Então, um beijo muito grande no seu coração. Obrigada por tudo mesmo. E um beijo meus parceiros queridos aqui de toda sexta-feira para a gente e segunda-feira para quem assiste. Obrigada. Hoje, literalmente, a gente desconstruiu para começar a fazer o programa, né? Foi mais ou menos isso. Renata, suas despedidas, minha querida. Eu estou muito emocionada. Eu já estou aqui chorando, mas assim, sério, porque a Cacilda foi a primeira autora brasileira que eu li que falou sobre psicomotricidade. E poder ter uma proximidade com ela na minha vida pessoal foi algo que, para mim, era inimaginável. Então, eu aprendi uma coisa, que não basta a gente parecer, a gente tem que ser. E a Cacilda é justamente aquilo que eu li, que eu leio, que ela não tem só, tem várias contribuições que eu convido as pessoas a lerem, porque é um privilégio estar nesse programa com a Cacilda, que é uma pessoa que é um ser humano que eu tenho como inspiração de vida, não só como a psicomotricidade, mas como vida, como princípio, como pessoa, como colega de trabalho, como mulher, como avó, como esposa, como mãe. Então, eu estou emocionada de verdade, porque assim, a gente tem que se emocionar com as pessoas, e a psicomotricidade, ela nos dá essa acessibilidade também. A gente se emociona porque estar com o outro, mesmo que por uma tela de Zoom, né, falando de algo tão potente, a motricidade não tem como a gente não se sentir tocado. E você, Cacilda, tem esse dom de nos acessar, mesmo remotamente, porque você fala da linguagem aqui, ó, do coração. Muito obrigada à audiência. Que programa lindo, que programa lindo. Obrigada, querida, muito obrigada. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigado, foi sensacional, foi emocionante, foi, arrepiou tudo, minha gente. Meninas, a gente volta, e meninos, a gente volta na semana que vem com mais um grande convidado aqui para a gente falar sobre crianças, falar sobre movimento,
falar sobre muita paixão que nos move para frente no nosso dia a dia. Então, eu espero vocês semana que vem, mais um programa Crianças em Movimento. Beijos, uma ótima semana a todos! Tchau, tchau!